nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Em um mundo pouco adaptado a corpos gordos e em uma sociedade que institucionaliza o preconceito contra os donos desses corpos, navegar pelo cotidiano traz desafios de diversas naturezas, dos mais simples aos mais complexos. Comprar roupa, por exemplo, pode ser uma experiência emocionalmente desgastante. Conhecida como síndrome, a gordofobia vai muito além do desconforto da estética do corpo ideal. Mas é um termo usado para pessoas que têm desprezo, repulsa, discriminação ou agridem o sujeito gordo. Entre os atos cometidos por quem é gordofóbico estão a opressão, a inferiorização, a repulsa e o sentimento de raiva. É sobre esse tema que vamos conversar hoje no Toda Mulher. Eu recebo a jornalista Ceci Oliveira, considerada fora do padrão desde criança e que, por causa desse preconceito, já tentou emagrecer a qualquer custo. Mas passou por um processo de autoaceitação e empoderamento. Junto com as amigas, criou o movimento Fora do Padrão, que promove ações e debates sobre o assunto. A nutricionista Jamile Silva, que afirma: trabalhar contra a gordofobia na saúde é propiciar ao indivíduo a capacidade de ser atendido em instituições de saúde sem julgamentos moralistas a respeito do seu corpo. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, por participarem aqui do programa Toda Mulher, por disponibilizarem um pouquinho do seu tempo, do tempo de cada uma de vocês, para a gente falar sobre esse assunto tão importante, tão presente, eu posso falar que chega a ser uma dicotomia. Gordofobia é um termo recente, mas é um preconceito e um pré-julgamento que existe, a gente sabe, há bastante tempo. Então, eu gostaria de começar com você, Ceci, jornalista. E, antes de tudo, eu gostaria de falar que estamos num programa nordestino, né? Quebrando os protocolos aqui, eu gostaria de falar que eu sou nordestina e, na minha pesquisa, eu vi que a Ceci é de Natal, da minha cidade natal, e a Jamile da Bahia. Então, temos um programa aqui verdadeiramente nordestino. Fico muito feliz. E, Ceci, eu queria entender como foi esse seu gatilho, porque, como eu falei na sua apresentação, você sempre sofreu esse preconceito e, justamente por causa disso, já tentou até arriscar a saúde para emagrecer a qualquer custo. E como foi esse pulo, de ser escrava de um preconceito para a sua autoaceitação, e empoderamento? E como que aconteceu esse gatilho? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Marieta. Eu fico muito feliz em estar aqui conversando com você, com a Jamile, nesse programa que é com mulheres nordestinas, falando sobre esse tema que é tão importante, né? Eu costumo dizer agora que eu sou uma gordofóbica em desconstrução, porque esse conceito da gordofobia ele está tão enraizado na nossa sociedade que a gente lida com ele desde criança. Então, eu lembro de começar a fazer dieta quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos, eu acho, porque eu não tinha um corpo padrão como as minhas amigas. Eu era sempre a maior da turma, de alguma forma, e com a puberdade eu fui aumentando peso também. Então, assim, fiz todas as dietas possíveis e imagináveis, tomei remédios para emagrecer, até que eu percebi na minha sobrinha, quando ela tinha seus 6 anos, que ela dizia que tinha vergonha de ser gorda, tinha vergonha do corpo dela. E, para mim, aquilo foi um despertar. Assim, eu fiquei chocada. Como é que uma criança de tão pouca idade tem essa vergonha do próprio corpo, né? E aí eu fiquei, não, eu vou mostrar para ela que ela pode ser o que ela quiser, pode conquistar o que ela quiser,
com o corpo que ela tem. Então, eu comecei a tentar, né, me aceitar para ser um exemplo para ela, né? E acabou que nessa jornada eu fui conhecendo outras mulheres gordas e entendendo que enquanto muitas dessas vivências que a gente passa pela gordofobia, que é tão estrutural na nossa sociedade, elas são muito comuns. E conviver com mais mulheres gordas me fez empoderar ainda mais. Então, esse é um processo que ele não acontece do dia para a noite, e a gente vai sempre se policiando, né? Orar e vigiar, porque ele está realmente muito presente na nossa construção de sociedade, né? Exatamente, Ceci. E aí eu pergunto para a doutora Jamile essa questão levantada por ela. Muitas vezes a gente associa gordo não é saudável, né? Gordo precisa emagrecer, além de todos esses padrões estéticos que a gente sabe que existe, mas gordo precisa emagrecer porque precisa ser saudável. É como se só o magro fosse saudável. Isso procede, doutora Jamile? Olá a todos, olá Ceci, olá Marieta, muito obrigada pelo convite. Então, um ponto aí que a Ceci falou, eu achei muito importante, da sobrinha dela. Isso a gente vive rotineiramente. Crianças, desde novas, são muitas vezes o olhar do pai, dos amigos, de quem está ao seu redor, e vive uma violência extrema com seu corpo. Isso hoje em dia a gente precisa combater urgentemente. A gente tem que entender que corpos existem, corpos são diversos, não existe o que é certo, o que é errado. A gente tem que entender que saúde a gente consegue em todos os corpos, a partir de uma alimentação consciente, que possa respeitar todo o contexto social de qualquer indivíduo. Voltando para a sua pergunta, Marieta, então, em relação ao corpo gordo, né, que hoje em dia a área da saúde e até a própria internet é o que mais contém esse assunto, né? O certo é o magro, o certo é tomar shakes, é ficar sem comer, para você conseguir uma magreza que muitas vezes não vai acontecer. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente tem que respeitar os corpos, ok? A gente tem que entender que essa variedade ela vai existir e que o olhar julgador do médico, muitas vezes, ele acaba sendo moralista, né, nesse sentido de querer associar esse corpo gordo à saúde, e muitas vezes a definição de saúde ela acaba sendo esquecida, porque a definição de saúde pela OMS vai ser o completo bem-estar físico, mental e social e psicológico desse indivíduo. Então, a partir do momento que um profissional da saúde ele chega para você, para uma pessoa gorda, e fala que ela está doente, que é por questão de saúde, muitas vezes ele está colocando um alicerce ali para aumentar essa gordofobia. Então, você pode, sim, ser magro, ser saudável, você pode, sim, ser gordo e ser saudável. Basta você ter um acompanhamento de um nutricionista capacitado, de um médico capacitado, que é totalmente contra a gordofobia. É justamente isso, essa questão. Quando eu estava fazendo a pesquisa, muitas pessoas, muitas questões falavam acerca de que também a nossa sociedade ela não é preparada estruturalmente para receber o padrão gordo, o gordo saudável. Existe, quer dizer, saúde tem tamanho? Foi uma pergunta que eu me fiz. Saúde tem tamanho? A gente tem que ser. Eu sou muito pequenininha. A minha sobrinha fala, tia, você está no limite dos anões. Mas é minha estrutura. Já foi. Eu já fiz vários exercícios e tudo, mas é a minha estrutura, é o meu biotipo. E aí eu lhe relato, você vai viajar no avião, muitas vezes você tem que comprar 2 poltronas, você vai passar na roleta de um ônibus, muitas vezes ela não é adequada, então realmente existe essa ditadura, aí eu jogo essa pergunta para a Ceci, né? Existe essa ditadura de padrão de corpos, vamos botar no Brasil, né, que é o nosso país? Sim, ela existe, né? E como a Jamile estava bem falando, há muitas vezes uma falta preocupação com a saúde do corpo gordo, né? Porque a partir do momento que o meu acesso a qualquer direito meu, seja de
de saúde ele é negado porque o transporte público ele não está adaptado, então como é que eu vou ter acesso à saúde para tentar falsamente curar o meu corpo que ele é doente? Então, assim, a gente começa a partir daí, né? E de perceber que, na verdade, para além do preconceito, para além das piadinhas gordofóbicas que existem na internet e fora da internet, no nosso ambiente familiar, a gente tem essa negação desses direitos. Se eu não me engano, no ano passado, eu vi um projeto de lei que quer obrigar que todos os hospitais tenham macas, tenham máquinas de ressonância que aceitem o corpo gordo. Então, assim, você não tem um aparato hospitalar que é adaptado para receber um corpo que é gordo. Fora isso, a gente também tem questões de mobiliário nas repartições públicas, nos nossos escritórios. Então, a gente tem uma problemática que ela vai além realmente da piadinha, que ela é realmente estrutural e é urgente a gente rever como a gente pensa o corpo gordo, porque, como a Jamile bem disse, saúde ela vai além do número na balança, né? Ela é multifatorial. E é importante que a gente perceba que boa parte da nossa sociedade tem corpos fora do padrão e a gente precisa adaptar as nossas estruturas para que eles sejam atendidos na nossa sociedade. Agora, doutora Jamile, a gente já viu que isso é uma questão que vai além, é estrutural, está enraizado. E existem muitos médicos, independente das suas especialidades, que eles têm pensamentos e atendimentos gordofóbicos. Como que a senhora chegou a dizer não? Eu preciso tratar a saúde do meu paciente. Eu preciso ver além da estrutura física dele, porque a gente sabe que existe. Como que foi o mesmo gatilho que eu perguntei para a Ceci, eu estou perguntando para a senhora. Como é que despertou isso? Sim. Então, eu sempre fui uma criança gorda. E sempre fui levada desde a infância em vários nutricionistas, vários. E todos vinham com a mesma dieta restritiva, de cortar alimentos. E aí eu cresci nisso, eu cheguei na adolescência, eu fui uma adolescente muito frustrada em relações interpessoais, afetivas e afins. E quando eu cheguei, né, no momento de ter que escolher alguma coisa para fazer de faculdade, acabei passando em nutrição, me arrisquei e passei. E quando eu cheguei no 7º semestre, eu tive a oportunidade de ter uma matéria chamada Nutrição Comportamental. Inclusive, eu agradeço a professora Verena Macedo. Ela me inspirou muito, é a minha inspiração até hoje, porque esse olhar de ampliar, né? Nutrição não é só comida e nutriente, não, vai muito além, muito além. E aí eu faço uma especialização em nutrição funcional e saúde pública. Tenho essa abordagem comportamental nos meus atendimentos, porque eu quero também proporcionar ao meu paciente que ele possa sim ser feliz, que ele chegue ao redor com os amigos e possa comer sem se sentir culpado, chegar em casa, comer e não se sentir frustrado em, sei lá, comer um doce, por exemplo, que é um tabu tão grande para muitas pessoas, e ele se sentir bem e saber que ele pode comer tanto a salada, né, que é colocada hoje em dia como algo saudável, e pode comer o seu pedaço de pizza, que é colocado como algo gorduroso. Doutora, que ele possa saber doutora relacionar Jamile, os dois. me desculpe interromper, mas eu vou ter que... A gente vai voltar nessa questão do tabu, porque eu já vi que tem muitos tabus, a gente vai ter que dar um intervalo rapidinho, mas a gente volta nesse mesmo gancho, porque existem vários tabus, existem várias coisas que precisam ser conversadas e, acima de tudo, desmistificadas. Tá bom? Ótimo. O programa Toda Mulher vai para um intervalo rapidinho. E eu sei que você não vai sair daí, porque a gente volta já já. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.